gente segue aí na área da saúde, mas agora falando de gravidez. Muitas mulheres que têm o sonho de ser mãe estão deixando a gravidez para mais tarde. Às vezes elas são até obrigadas a fazer isso, né, por priorizar a carreira. Outras vezes porque escolhem ter mais tempo livre, né, antes da maternidade, podendo assim viajar, sair sem compromisso, dormir tranquilamente. Bom, independentemente do motivo, o fato é que a gravidez depois dos 40 anos está aumentando no mundo todo. No Brasil, cresceu 18% nos últimos 10 anos. E é sobre isso que eu converso agora com a doutora Ana Lúcia Beltrame, que é ginecologista e obstetra, já está aqui comigo. Tudo bem, doutora? Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Tudo bem? Bom, antes a gente já estava conversando aqui que é o principal que a mulher deve saber, que depois dos 40 anos não é fácil, mas é possível engravidar. Não, sem dúvida, é possível engravidar, só que o que acontece com a mulher, diferentemente dos homens, é que a gente nasce com a quantidade de óvulos que a gente vai gastar durante a vida. E conforme vai passando o tempo, esses óvulos, além da gente perder o número, a qualidade deles, do ponto de vista reprodutivo, pode ser comprometida. Então, se a gente for comparar as taxas de gestação de mulheres com menos de 35 anos e daquelas com mais de 40 anos, a gente vai ver uma diferença significativa nessas taxas, mas certamente não é impossível. O que a gente tem que alertar é que essas mulheres elas não podem perder tempo. Então, se por algum motivo ela deixou para engravidar mais tardiamente, ou seja, pela carreira, ou por conta da própria profissão, ou por opção, ou pela falta de um parceiro, é importante ela saber que ela tem que correr contra o tempo e não ficar tentando sem a procura de um especialista. Então é recomendado que após 6 meses de tentativa espontânea, um casal que está tentando engravidar e que a mulher tem mais de 40 anos, para que eles procurem um especialista, porque caso haja alguma intercorrência, algum problema relacionado à fertilidade, que ele seja diagnosticado e consequentemente resolvido. Agora, uma mulher que nesse momento decidiu, nesse ano, em 2018, quero engravidar e está aí na faixa dos 40 anos ou mais, qual a primeira coisa que ela deve fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um médico, ginecologista, para ver se está tudo em ordem, fazer os exames básicos e ver se está tudo certo para ela poder engravidar. A segunda coisa que ela tem que fazer é usar ácido fólico, né? Ácido fólico é super importante não só para as mulheres acima de 40 anos, mas para todas as mulheres que querem engravidar, porque a gente sabe que o ácido fólico, ele previne os defeitos do tubo neural do bebê que está sendo gerado naquele momento. E se atentar ao tempo principalmente, né? Que ela não tem pode não ter tanto tempo assim, e caso vá chegando próximo aos 6 meses e ela não consiga engravidar, é muito importante que esse casal procure um especialista em reprodução assistida. E quais são as opções, se a partir desses 6 meses realmente esse casal continuar com uma dificuldade de engravidar naturalmente? A gente tem, de acordo com as técnicas de reprodução assistida, basicamente 3 opções, que é a relação sexual programada, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Nessas mulheres com mais idade, habitualmente a gente acaba partindo para a fertilização in vitro. Não é uma regra, mas normalmente a gente parte por quê? Porque a fertilização in vitro, ela tem algumas variáveis que a gente consegue controlar. Por exemplo, numa relação sexual normal, ou que seja numa inseminação intrauterina, a mulher ela tem que ovular espontaneamente, a trompa tem que pegar o óvulo tem que encontrar com o espermatozoide, formar o embrião, e daí esse embrião ele vai para dentro da cavidade uterina. Já numa fertilização in vitro, essas etapas elas são poupadas e são realizadas no laboratório. Então, por conta da tecnologia, a gente acaba otimizando esse processo de gravidez, que mesmo com fertilização in vitro, isso é importante falar para as mulheres e para os casais que estão tentando engravidar e que estão utilizando alguma técnica, não é de 100%. A técnica, apesar de ser bem efetiva, ela tem algumas limitações. E qual a chance de uma mulher nessa faixa etária engravidar naturalmente? Olha, a gravidez no ser humano, eu costumo falar para os pacientes, ela tem muitas limitações. Então, para você ter uma ideia, uma moça de 25 anos que não tenha nenhum problema para engravidar, a chance dela engravidar por mês é ao redor de 20 a 25%. A gente não faz noção disso, né? Não, a gente não tem. A gente acha sempre que é muito fácil engravidar, e não é, pode não ser.
Para alguém que tem 40 anos, essa chance de engravidar naturalmente acaba diminuindo por tudo aquilo que eu te falei. Então, ao redor de 8 a 10% por mês. Com o tratamento de fertilização in vitro, essa chance ela aumenta. Dependendo se essa mulher identifica se esse embrião ele é normal ou não, através de um exame que a gente consegue identificar se esse embrião tem alguma alteração cromossômica, porque a gente sabe que as alterações cromossômicas, tipo síndrome de Down, trissomias, monossomias, elas podem ser mais prevalentes em mulheres mais velhas. Essa chance de engravidar com fertilização in vitro, ela pode chegar até 30% a 40%. Então, por isso que muitas vezes, por conta do tempo, quando esse casal vai ser submetido a alguma técnica de reprodução assistida, a gente acaba indicando a fertilização in vitro. Para quem ainda resiste à fertilização in vitro, tem tratamentos também ovulacionais, hormonais. Sim, né? Os tratamentos de menos complexidade, né, aqueles que não utilizam de tanta forma a tecnologia, a gente tem a relação programada, que consiste na indução da ovulação e identificar o momento certo para aquele casal que tem ovulação, otimizando, né, o processo. E a inseminação intrauterina também, ela cursa com a indução da ovulação, então a gente acompanha o momento que essa paciente vai ovular e, diferentemente da relação programada, ao invés dela ter relação em casa, o marido vai no laboratório, colhe o sêmen, a gente otimiza esse sêmen e coloca dentro do útero da mulher. Então essas técnicas elas podem ser utilizadas também, só que por conta de depender de muitas variáveis, elas têm uma chance menor do que num procedimento de fertilização in vitro. Agora, doutora, a gente está falando de todas as dificuldades antes, sim, né? E durante o parto, é possível uma mulher nessa faixa etária, ou é mais difícil para ela ter, por exemplo, um parto normal? Olha, se a gente for olhar as estatísticas médicas de uma maneira geral, a gente vai ver que quanto mais tarde a mulher engravida, mais chance ela vai ter de ter alguma doença durante o período gestacional, como pressão alta, pré-eclâmpsia, que é aquela pressão que dá somente na gestação, diabetes, trabalho de parto prematuro, mas isso vai depender muito da condição física daquela paciente, porque se ela faz esporte, se ela está bem com peso, né, se ela está saudável, come saudável, a gente tem mulheres com mais de 40 anos que certamente são mais saudáveis do que meninas de 20, né? Mesmo. Então, assim, vai depender muito da condição física daquela paciente. E se ela estiver bem fisicamente, não tem porquê ela não ser submetida a um parto normal. E quais os riscos dessa gravidez que é chamada de gravidez tardia, doutor? O risco, a gente tem o risco das alterações cromossômicas, né? Que a gente sabe que o embrião, quando ele é formado, durante a divisão celular podem ocorrer erros de divisão cromossômica e daí as síndromes relacionadas. Então, comparativamente, alguém que tem menos de 40 anos, as mulheres com mais de 40 anos têm mais chance de ter as alterações cromossômicas, mas a boa notícia é que grande parte desses bebês que têm alterações cromossômicas, eles não seguem em frente. A natureza sabiamente acaba interrompendo a gestação. Por isso que nessas mulheres com mais de 40 anos, a gente tem uma chance de perda gestacional, de abortamento maior no primeiro trimestre, nas 12 primeiras semanas, né? Depois é uma gestação normal. E existem alguns exames, principalmente realizados no primeiro trimestre, que conseguem identificar o risco dessa mulher ela ter algum bebê com alguma cromossomopatia, o risco dela ter uma pré-eclâmpsia, que é pressão alta de gravidez, o risco dela ter trabalho de parto prematuro. Então a medicina fetal, ela vem evoluindo cada vez mais e ajudando essas mulheres, além das outras com menos de 40 anos, a identificar esses fatores de risco e nós médicos tomarmos algumas providências para que não venha acontecer uma coisa pior, né? Então a primeira coisa é a questão da cromossomopatia. E tomar cuidado realmente com as outras alterações que podem acontecer, que é pressão alta, diabetes, mas que se ela tiver um pré-natal bem feito, se ela cuidar da saúde, certamente ela vai levar essa gestação de uma maneira normal. Agora, doutora, hoje em dia é muito comum uma garota de 20 anos, por exemplo, dizer, não, só quero ser mãe aos 30, aos 40 anos, porque tem muita coisa pela frente, é isso que a gente estava falando, né? Hoje a mulher tem liberdade, então a mulher acaba querendo sair, tem outros relacionamentos, então acaba casando, na maioria com 20 anos e indo,
trabalhando a vida inteira, viaja, trabalha, enfim, questões pessoais e profissionais. Sim. Essa jovem de hoje, que já sabe que quer engravidar mais tarde, o que ela pode fazer para ir se prevenindo, para tentar facilitar essa gravidez nos 30, 40 anos? Então, a principal coisa que ela tem que ser orientada é que existe uma maneira de se preservar a fertilidade. Então, essa maneira chama-se congelamento de óvulos. Então, é uma técnica que não é mais uma técnica experimental, é uma técnica que já é muito bem sólida e que a gente tem excelentes resultados. E quanto antes ela fizer esse congelamento de óvulos, melhor vai ser a qualidade desses óvulos. E o importante também para ela dizer é que, assim, às vezes ela fala, não, vou congelar e vou engravidar com 42. A chance dela engravidar com 42, com óvulos congelados aos 30, é de 30, porque eles param naquele momento. Então, para aquelas mulheres que querem investir na carreira, que não tem um parceiro, ou mesmo para aquelas mulheres que muitas vezes, não por vontade própria, mas vão ser submetidas a um tratamento oncológico, vão ter quimioterapia, radioterapia, que a gente sabe que pode comprometer a reserva ovariana, essas mulheres elas têm que ser orientadas a que existe uma técnica de preservação da fertilidade. E hoje, o congelamento de óvulos, quando a gente descongela o óvulo, ele tem a mesma eficiência de um óvulo fresco. Então, é uma técnica muito boa e que pode, eventualmente, ajudar essas mulheres no futuro a não passarem por um desgosto, né, de ter um processo de infertilidade. Tem alguma idade limite, doutora, para tentar engravidar? Olha, não tem idade limite, né? O que a gente sabe é que após os 35 anos, essa queda que eu te falei do número de óvulos e da eficiência reprodutiva desses óvulos, ela é uma queda mais aguda. Então, se todas as mulheres pudessem fazer o congelamento de óvulos ou engravidar antes dos 35 anos, seria o ideal. Mas a gente sabe que nem sempre o cenário real é o cenário ideal. Então, o que a gente recebe muitas vezes no consultório são mulheres que a maioria, de 38, 39, que ainda não pensaram em ter filhos, ou então que não tem um parceiro, acabam indo congelar os óvulos e a gente congela o que tem. Mas se a gente for orientar, é muito melhor que quanto antes ela congele, melhora a qualidade e, consequentemente, melhora a taxa de sucesso desse tratamento, caso ele seja feito no futuro. Agora a gente fica falando aí de uma gravidez aos 30, 40 anos, por exemplo, e fica imaginando que é um tempo muito mais longo de uso de anticoncepcional. Isso pode atrapalhar na mulher? Quanto tempo leva para o corpo dela se acostumar ou reacostumar a viver sem esses remédios, doutora? Você sabe que essa é uma pergunta muito frequente no consultório. As mulheres, elas têm um medo, né, do anticoncepcional, e eu acho que é muito legal a gente orientar as mulheres de que o anticoncepcional, ele não afeta a fertilidade. Então, não existe essa relação de tempo de anticoncepcional e infertilidade. Pelo contrário, ele pode até diminuir, por exemplo, a incidência de algumas mulheres de endometriose, que é uma doença que depende dos hormônios naturais. Então, não existe essa relação. Agora, uma outra pergunta que é muito frequente é assim, nossa, mas será que eu tomei tanto tempo anticoncepcional? Será que eu não tenho mais óvulos do que a pessoa que não tomou? E a resposta é que, infelizmente, não. Porque os óvulos, eles têm um processo chamado apoptose, que é de morte celular programada. Então, eles são programados para morrer naquele tempo, independente se a mulher está usando algum método contraceptivo ou não. Bom, doutora, a gente já falou aqui das dificuldades, dos riscos, mas como a gente vê que esse número realmente de mulher que está tentando engravidar depois dos 40 aumenta no mundo inteiro, aumentou aqui no Brasil nos últimos 10 anos, o que para a senhora seria a melhor parte de ter uma gravidez tardia? Quais seriam os benefícios de uma gravidez aos 40 anos? Olha, se eu pudesse falar qual é a melhor época que uma mulher está pronta para poder ser mãe, sem dúvida seria após os 40, porque a gente já não tem a questão profissional, não tem a questão muitas vezes financeira, né, os anseios que a gente tem na juventude. Então, a maturidade é a parte boa, né? Você vê as mães, os casais, eles são mais calmos, eles são mais tranquilos. Então, se a gente pudesse escolher que os nossos óvulos não perdessem a qualidade e quantidade, sem dúvida nenhuma, a maturidade, ela é sensacional para a maternidade. Tá bom, obrigada, doutora. Obrigada a você. Aqui com a doutora Ana Lúcia Beltrame, que é ginecologista e obstetra, falando aí dos riscos, mas também dos benefícios da gravidez aos 40 anos, uma gravidez cada vez mais comum nessa idade, né, doutora? Sem dúvida. Obrigada, doutora. Agora são 2h48.